Salve meus amigos, beleza? Seu João aqui, tá? Diretamente dos Estados Unidos, na Flórida, nesse cenário aqui diferente hoje. Um detalhe importante é que agora são exatamente 8h30 da noite e ainda não anoiteceu. O sol está se pondo exatamente agora. Mas nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão bem interessante sobre o momento que a gente está vivendo atualmente na sociedade, com o desenvolvimento de novas tecnologias, inteligência artificial, o acesso cada vez mais facilitado à informação. Eu acredito que isso é bom, de certa forma, para o desenvolvimento de uma sociedade. Porém, eu acredito que isso vem com alguns contrapontos, digamos assim. Eu tenho percebido que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, cara. Uma tendência das pessoas a se isolarem atualmente, né? É normal, talvez, se você for entrar num ônibus, por exemplo, ou se você for num metrô, você vê que as pessoas estão cada vez mais apenas concentradas no próprio mundo e não interagem com tanta facilidade assim, digamos assim. Você vai ver todas ali com o celular na mão, cada uma de fato dentro do seu próprio mundo, mas sem interagir, né? E é notório, se você for parar para olhar, a situação do Japão hoje em dia, que eu diria que é o lugar onde isso está mais desenvolvido, né? Onde a gente consegue de fato perceber os impactos da solidão atualmente na sociedade, né? Pelo fato de que, se você for de fato ver, nos jovens principalmente, existe uma cobrança muito grande no Japão lá de você se desenvolver academicamente, digamos assim. E de você ser excelente, digamos assim, no quesito acadêmico, senão você é um desgosto para a família, né? E tem dois grupos de jovens lá no Japão, um de adultos que simplesmente escolhem se isolar, né? Porque aí quando você se isola, você tá só você ali sozinho, e você não tem que lidar com outras pessoas, digamos assim. E esse grupo de pessoas que se isola, depois de um tempo isoladas, que elas literalmente só ficam dentro de casa, não são pessoas tipo que gostam de ficar dentro de casa, mas saem de vez em quando. Não, são pessoas que literalmente fazem tudo o que precisa dentro de casa e não saem. Essas pessoas desaprendem a falar, cara. Isso é uma coisa real, sabe? Uma coisa que está acontecendo de fato. E um outro grupo de jovens que eles saem de casa por conta dessa pressão familiar e se juntam nas ruas ali do Japão para viver de fato sem casa, entendeu? Mas, como eu disse, no Japão você consegue ver esse movimento de fato, né, das pessoas ficando cada vez mais solitárias. Mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte: até que ponto que de fato isso é bom, sabe? Tem um dilema bem interessante, cara, que eu queria trazer aqui para vocês, que tem origem em Schopenhauer, tá? Que foi um filósofo. Aí ele trouxe pra gente o dilema do porco-espinho. É um dilema bem simples de entender, digamos assim. Basicamente, imagina o seguinte: imagina que tá inverno e tem uma família de porcos-espinhos, digamos assim. E essa família de porcos-espinhos, pelo fato de estar no inverno, elas vão se juntar entre si para poder se aquecer. Só que eles são porcos-espinhos. Então, quando eles chegam muito próximo de si mesmos, eles acabam se espetando. E aí eles se espetam tanto que fica insuportável. E aí eles precisam se afastar. Só que ao ponto que eles se afastam durante um longo período de tempo, eles começam a sentir muito frio.
porque é inverno. E aí eles precisam se juntar novamente. E aí a conclusão que chegou-se para esse dilema é que os porcos-espinhos devem achar uma distância ali que seja uma distância segura. Uma distância na qual você não fique tão distante, extremo, ao ponto de você passar frio, mas que também você não se aproxime tanto ao ponto de você se espetar ali com os outros porcos-espinhos, né? É uma analogia bem interessante, por mais que nós, seres humanos, não somos porcos-espinhos de fato, é interessante de se pensar, porque eu vejo que é muito comum, principalmente entre pessoas, por exemplo, empreendedores, né, que às vezes trilham de fato um caminho que é mais sozinho, de fato, que você precisa colocar ali mais horas no seu trabalho, se dedicar no estudo do que você se propôs a fazer, mas é importante não levar isso ao extremo, sabe? Não de fato fazer com que a sua vida seja apenas no frio, longe dos outros porcos-espinhos, né? É basicamente um convite, né, uma reflexão sobre como que tem sido a sua vida social ultimamente. Ou qual foi a última vez, por exemplo, que você saiu para dar uma volta e falou com pessoas novas, sabe? Qual foi a última vez que você desenvolveu a sua habilidade de se conectar de forma profunda com outras pessoas? Esse vídeo é um convite a essa reflexão, né? Foi um vídeo bem curto, mas que eu espero que tenha sido de valor aí para quem está assistindo, tá? Um grande abraço aí do seu João e bora!